Prosseguindo no estudo da escatologia bíblica, os sinais do fim na nação de Israel. Bom, esse sinal do fim que nós vamos ver agora é um sinal do fim que significa o seguinte: nós veremos um preparativo para ele, mas no momento que ele estiver acontecendo, ao que parece é o momento que a igreja está sendo arrebatada. O número 4 no nosso material didático, quarto sinal do fim, ele sugere a leitura aí de Isaías capítulo 28, versículo 15 até o versículo 18. Então vamos ler esse texto. Isaías capítulo 28, do versículo 15 até o versículo 18. Versículo 15 diz o seguinte: Porquanto dizeis, fizemos concerto com a morte, e com o inferno fizemos aliança. Quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós, porque pusemos a mentira por nosso refúgio, e debaixo da falsidade nos escondemos. Portanto, assim diz Adonai Yahvé: Eis que eu assentei em Sião. Aí veja, vai começar a falar profeticamente de Jesus, ok? Então, Israel faz uma aliança com a morte, uma aliança com o inferno. Está dizendo que eles vão fazer uma aliança, vamos dizer, com Satanás, ou na interpretação com o ungido dele, ok? E aí começa a falar profeticamente de Jesus. Eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crer não se apresse. Então, ou seja, uma pedra já foi colocada, que é Jesus Cristo. O versículo 17: E regrarei o juízo pela linha e a justiça pelo prumo, e a saraiva varrerá o refúgio da mentira, e as águas cobrirão o esconderijo. Ou seja, Deus está dizendo que vai trazer juízo, tá bom? Que vai trazer justiça. O prumo era usado, claro, como a linha também. Ia construir um muro, eles usavam uma linha como se usa até hoje para levantar parede. Os tijolos, eles usam, os pedreiros usam linhas, ligando tijolos para que eles fiquem numa linha certinha. Então, por isso, regrarei o juízo pela linha que era usado no muro. E o prumo que fazia também a parede ficar certinha na vertical. Então, aquele muro, aquela parede, ela está correta tanto na vertical quanto na horizontal. Ok? Então, o símbolo é esse. Ele vai trazer juízo, justiça para Israel. E depois também, a saraiva varrerá o refúgio da mentira. Haverá um juízo sobre uma mentira que estará sendo pregada, claro, pelo anticristo e por aqueles até israelitas que estiverem incentivando o anticristo. Então, a saraiva varrerá o refúgio da mentira. O reino do anticristo vai, no caso, ruir, tá bom? E as águas cobrirão o esconderijo. E o vosso concerto com a morte se anulará. Então, isso é exatamente o que nós estudamos quando falamos das 70 semanas de Daniel, tá bom? Que ocorre um concerto, ocorre uma aliança, e essa aliança ela é rompida na metade da semana. Então, aqui Isaías está falando dessa mesma aliança, versículo 18. E o vosso concerto com a morte se anulará, e a vossa aliança com o inferno não subsistirá. Bom, depois que essa aliança for rompida, como nós estudamos nas 70 semanas, a aliança dura 7 anos. Na metade da semana ela é rompida e sobre as asas da abominação virá o assolador, ou seja, começa uma perseguição do anticristo. E como que Isaías chama essa perseguição aqui? Ele chama de dilúvio do açoite, tá bom? Então, quer dizer, virá muitos ataques a Israel, até que sereis oprimidos por eles, ou seja, Israel por ele, ou seja, Israel será oprimido pelo anticristo. Então chegará um estágio final, pela profecia, em que Israel está sendo oprimido pelo anticristo por causa dessa
aliança que eles fizeram, acreditando que o anticristo seria um homem do bem. Pela profecia, eles recebem o anticristo como sendo o Messias. Mas alguma atitude desse anticristo, desse homem, né, fará com que Israel rompa essa aliança. Depois de 3 anos e meio. O comentário no material didático diz: esta aliança foi estudada nas 70 semanas de Daniel. Ela é um sinal do fim, porque marca o fim da dispensação da graça. Logo, marca o tempo em que ocorrerá o arrebatamento da igreja. Bom, dá uma pausa aqui nesse ponto para explicar a vocês. Uma das evidências que nós temos de um arrebatamento pré-tribulacionista, exatamente, nós já lemos em Mateus capítulo 24, Jesus Cristo falando de um fim antes dele falar da grande aflição, da grande tribulação, tá ok? Então, exatamente, estudando as 70 semanas de Daniel, nós percebemos que para iniciar a era da igreja, teve uma interrupção na contagem das 70 semanas. Nós vimos que resta uma semana na contagem. O anjo falou claramente que na morte de Jesus cumpriram-se 69 semanas, ok? Então resta uma semana, ou seja, restam 7 anos. Só que começou a era da igreja, porque o Messias foi rejeitado e o relógio de Deus com Israel parou. Então, quando o relógio de Deus com Israel voltar a contar, é o momento que termina a era da igreja. Esse é um dos grandes argumentos que nós usamos para falar do arrebatamento pré-tribulacionista. Tá ok? Então, esse período é chamado de dispensação da graça. O comentário prossegue. Pode parecer que esta aliança ocorrerá após o arrebatamento e logo não serviria como sinal do fim. Mas o apóstolo Paulo nos ensina que esta aliança ocorrerá antes do arrebatamento. Ou assim, essa aliança está acontecendo, o arrebatamento deve acontecer logo depois, né? Ou seja, foi assinada, essa aliança foi feita, que seja um segundo depois, né? Mas o apóstolo Paulo fala que essa aliança acontece antes, ou seja, a igreja não pode ser arrebatada antes dessa aliança. Então ela é arrebatada na hora, no momento que ocorre essa aliança. Vamos ler 2 Tessalonicenses, capítulo 2, vamos ler do versículo 2 até o versículo 9. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, vou ler do versículo 2 até o versículo 9. Diz assim, claro que está falando a mensagem escatológica sobre a vinda de Cristo, né, para a igreja. Versículo 2, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Então o apóstolo Paulo fala o seguinte, olha, Jesus Cristo falou, né, que ele logo viria, que eles deveriam pregar o evangelho, e o apóstolo Paulo diz o seguinte, olha, o dia de Cristo ainda não está perto, e eu vou dizer para vocês o que vai acontecer no momento que esse dia estiver perto, tá bom? Então ele diz, olha, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, ou seja, o dia de Cristo não virá, não acontecerá, tá bom? Olha, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha, ou seja, antes da igreja ser arrebatada, antes de Jesus voltar, o que acontecerá? Acontecerá uma coisa como a igreja. Então vai acontecer o quê? Uma apostasia. Não está tratando de Israel, por quê? Na verdade, nesse momento, Israel ele está desviado, como nós vimos em outros tópicos. Israel é um corpo que está nascendo, ainda não tem vida, né? Hoje ainda não se concluiu a visão de Ezequiel do Vale dos Ossos Secos. Então, a apostasia acontece aonde? Essa profecia é para a igreja. O apóstolo Paulo está falando o seguinte, olha, antes da vinda de Cristo, o dia de Cristo, antes desse dia, o que vai acontecer? Na igreja vai acontecer uma apostasia. O que é uma apostasia? Apostasia significa a pessoa começar a pregar
algo diferente daquilo que ele sempre acreditou que é a verdade bíblica, ou seja, cristãos começam a se desviar. Tudo isso faz parte do quê? Do espírito do anticristo, né? Que João disse que já estava no mundo. Imagine, né, nos últimos dias como estará, tá bom? Como ele está agindo nesses últimos dias, esse espírito do anticristo, tá ok? Então, essa apostasia final será trazida por ele, vai pregar totalmente contrário ao Deus da Bíblia, vai propor mesmo um abandono ao Deus da Bíblia, e provavelmente ele vai propor isso até a Israel. Essa é uma das possibilidades de interpretar a razão de Israel romper a sua aliança com o anticristo. Pode ser muito motivo eles terem matado as duas testemunhas e depois os sinais, elas ressuscitarem e subirem ao céu aos olhos de todos. Parece que isso acontece no mesmo momento, tá ok? E teria causado, né, essa fé nos israelitas e romper essa aliança. Pode ser, mas uma das possibilidades também é que o anticristo, ele realmente proponha ao mundo, né, um abandono de todas aquelas divindades. Essa doutrina já existe no mundo hoje? Hoje, essa doutrina que eu estou falando para vocês já existe no mundo. Ela é pregada pela maçonaria. A maçonaria, ela tem o seguinte sistema: olha, vocês podem ter todas as religiões, não tem problema, né? Tudo é uma coisa só. E vocês só têm que adorar esse Deus aqui da maçonaria, né? E qual é esse Deus, né? O nome desse Deus é Abaddon. Mas de onde que vem esse nome? Todos sabem de onde vem o nome, vem da Bíblia. Abaddon é o nome de Satanás. Então, quer dizer, de uma certa forma, Satanás está falando para as pessoas através da maçonaria para adorá-lo. Tá, ok? Então, isso, de uma certa maneira, já está acontecendo, né? Pois bem, então essa apostasia, esse tipo de pregação, ele já é feito no mundo, porque quando você diz para adorar esse Deus, né, na verdade, ele sabe que é um abandono ao Deus da Bíblia, porque o Deus da Bíblia, ele não aceita dividir a sua glória. Não, tudo bem, eu vou aceitar que durante o milênio, né, exista o Deus da Bíblia, o Yahvé, o Elohim, tá ok? Mas também existam outros deuses que eles continuem existindo. Não, Deus não aceita dividir a sua glória. Então, o povo de Deus de Israel, eles têm que aceitar o Deus da Bíblia, tá ok? Sem essa proposta da maçonaria. E essa proposta da maçonaria, talvez ela envolva o anticristo, porque existe a possibilidade do anticristo surgir na maçonaria, já que existe a possibilidade do anticristo ser ou judeu, ou se dizer descendente de Davi, e nós sabemos que a maçonaria, o que se fala é que sempre os postos mais altos são controlados por judeus. Essa é uma colocação que alguns livros realmente dizem sobre a maçonaria. Pois bem, aí prossegue. Então vem a apostasia. Então isso vai acontecer ainda nos dias da igreja aqui na terra. E se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. A questão é, quando que o anticristo se manifesta? Aí você tem duas interpretações para esse versículo. Alguns dizem que a manifestação do anticristo ocorre no meio da grande tribulação, quando ele declara ódio a Israel e começa a trabalhar pela destruição de Israel, porque até esse período ele estaria enganando as pessoas, se passando por bonzinho. Então a manifestação dele seria na metade da grande tribulação. Só que na verdade, no meu entender, está errado, né? A manifestação do anticristo ocorre no início da grande tribulação, porque a grande manifestação do anticristo é engano. E o engano contra a humanidade ele está fazendo desde o primeiro dia da grande tribulação. Ele está trabalhando, na verdade ele já está trabalhando nisso, vamos assim dizer, né? O apóstolo João diz que o espírito do anticristo já estava no mundo nos seus dias, então certamente isso já está sendo trabalhado no mundo, ok? Para o anticristo chegar exatamente a esse objetivo final. Então, o momento da manifestação é o momento do início da última das 70 semanas de Daniel, quando ele faz essa aliança com Israel.
Bom, essa aliança é uma aliança de mentira. Tudo que envolve essa aliança, nós não sabemos com detalhe. Mas a Bíblia diz que vai haver uma aliança. E hoje o que o mundo está procurando são alianças de paz, soluções para os problemas. Os judeus estão fazendo constantemente alianças com os árabes. É só pesquisar aliança entre judeus e árabes dirigida por um homem chamado Jared Kushner, membro de genro do Donald Trump. Vocês vão encontrar na internet, tem um monte de notícias sobre isso. Então isso está acontecendo nesse momento. Como com essas notícias do Covid, não tem se falado muito, mas os países mais ricos do mundo, inclusive o G7, eles têm se reunido constantemente sobre o que vai acontecer no mundo a partir de agora. E, por exemplo, o Brasil está de uma certa forma envolvido, porque existe um grupo que é Estados Unidos e seus aliados, França, Inglaterra e outros, que eles querem que o Brasil use uma rede de comunicação chamada G5 desses governos. Tá bom? E do outro lado tem a China, que tem um outro sistema que ela está propondo ao Brasil. Daí a China está com um grande olho no Brasil. O que os Estados Unidos falam não é coisa de inventado na internet, mas o que os Estados Unidos falam é para o Brasil não comprar, porque o que a China faz, através desse sistema, ela assume o controle de toda a informação do país, e provavelmente dos Estados Unidos também. Esses dois poderes são provavelmente as bestas faladas em Apocalipse capítulo 13. A besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra. Muito provavelmente se trata desses dois poderes, dessas alianças. Por isso os Estados Unidos, ele é um dos países que se cumpre aquela profecia de Daniel capítulo 7. O leão com asas de águia é a Inglaterra e os Estados Unidos. Então é uma aliança. E como o Apocalipse também fala de uma outra besta, de um outro poder, que olha que interessante, essa besta era escarlate, vermelha, essa segunda besta, tá ok? Que é chamada de besta que sobe da terra, ela é escarlate e também ela falava como dragão. Então a Bíblia está profetizando esses últimos dias mesmo, É exatamente o que está acontecendo, tá ok? Bom, então esse é o momento da manifestação dele, que é essa briga por poder no mundo, tá bom? E dessas duas bestas, claramente é visto tanto em Daniel capítulo 7, que nós estudamos, quando nós falamos da estátua dos sonhos de Nabucodonosor, nós estudamos Daniel capítulo 7. Tanto em Daniel capítulo 7 quanto Apocalipse 13, fica claro que esta besta que sobe do mar, que é os Estados Unidos, essa besta, ela é liderada pelo anticristo. Então, por isso que a possibilidade do anticristo surgir nos Estados Unidos é a maior, porque os Estados Unidos, ele é, vamos dizer, o líder dessa potência hoje. Ele é o líder dessa profecia, não tem nenhuma dúvida. Ok? E prossegue então o texto. No início da grande tribulação é o momento da manifestação do anticristo. É o momento que a igreja está sendo arrebatada. Mas o texto prossegue. Então vai se manifestar aquele que é chamado o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, com letra maiúscula, ou seja, o tradutor, sabemos que na época da Bíblia não havia distinção de maiúsculo e minúsculo, na época que o apóstolo Paulo, vamos dizer, escreveu, não havia distinção de maiúsculo e minúsculo, mas a interpretação é que ele está falando, não é também contra todos os deuses. O anticristo vai se levantar contra todos os deuses também, ele vai querer, a adoração para Abaddon, para Satanás, tá ok? Então, o que ele faz? Ele se levanta contra tudo que se chama Deus. Aqui na tradução botou Deus com letra maiúscula, porque acredita que o ataque nesse momento é o Deus da Bíblia, porque as outras divindades, os outros povos já não se preocupavam mais, já olhavam como uma concentração dos deuses. Não, todos nós vamos adorar esse Deus e vamos adorar esse Deus Abaddon como Deus principal.
é uma proposta de adoração a Satanás. É isso que está acontecendo no mundo. É isso que a maçonaria prega. E como a maçonaria domina os mundos, nós sabemos que esse mundo ocidental ele é controlado pela maçonaria. Tudo que você pensar tem o dedo da maçonaria, né? A maçonaria ela mantém até grupos religiosos. Ela quer controlar até as doutrinas. Se você pesquisar na internet por que missionários batistas eram maçons, porque existem duas igrejas batistas. Uma era ligada à maçonaria, continua até hoje. Igrejas que, por exemplo, quem fundou a igreja presbiteriana no Brasil era declarado como maçom. Então isso é o que está no mundo hoje. Pois bem, o apóstolo Paulo então continua, né? Ele se levanta contra tudo que se chama o Deus da Bíblia, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Ou seja, o versículo 4 ele vai tomar alguma atitude em relação ao templo, em relação ao santo dos santos, tá ok? Provavelmente ele vai querer estar ao lado da arca, porque a arca era, vamos dizer, o símbolo da presença de Deus. Hoje os israelitas não sabem onde está a arca. Alguns até dizem saber, mas oficialmente ninguém encontrou a arca. Provavelmente isso será um fenômeno, vamos dizer, um acontecimento futuro. Eles devem de fato encontrar a arca. Eu acredito pelo simbolismo que aparece no Apocalipse, né, em que a arca é vista no céu, e a interpretação natural é que ela seria encontrada na terra para ajudar, né, no avivamento da retomada do culto de Israel. Essa é uma possibilidade, nós não sabemos. Mas o anticristo, ele deve tomar um lugar ali junto da arca, porque ali era o símbolo da presença de Deus. Estando a arca e trazendo o sacrifício no dia da expiação, o que a nuvem fazia? Ela descia, né, sobre o tabernáculo, e ela então ia até onde estava sendo oferecido o sacrifício. Era o local da arca. Então, uma possibilidade é que o anticristo vai se colocar lá como Deus, querendo parecer Deus. Ou seja, o que Satanás não conseguiu no céu, ele conseguiria fazer aqui. Então ele vai assentar-se como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Versículo 5. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Ou seja, o apóstolo Paulo deu outros ensinos, né? Tá bom? E aqui ele está certamente resumindo, ser um privilégio de ter ouvido diretamente do homem que teve essa interpretação da profecia. Versículo 6. E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Ele fala que agora alguém detém esse homem do pecado, ok? Quem é esse que detém esse homem do pecado? Tudo indica que é o corpo de Cristo, tá bom? Que estando aqui na terra, impede que ele opere. Versículo 7. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Quem é esse um? É o corpo de Cristo, que será tirado, ou seja, será arrebatado. Ser tirado significa ser arrebatado. Arrebatar significa tirar para fora, né? Então, só tem um que agora resiste até que do meio seja arrebatado, vamos assim colocar. Versículo 8. E então será revelado o iníquo, ou seja, o anticristo, então, ele se revela. Então, veja, eles acontecem em paralelo. Eles acontecem em paralelo. Não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o filho do pecado. Ele se manifesta e a igreja é arrebatada. E aqui ele fala novamente, né? Quando essa igreja é tirada do meio, tá ok? Então ele se manifesta. Então são eventos paralelos. A igreja arrebatada enquanto ele está assinando. Como eu disse, essas assinaturas podem estar acontecendo agora. Né? O que o anticristo está fazendo no mundo, o que eu digo, não existe nenhuma profecia que alguém possa garantir que ainda não tenha se cumprido. Uma que é colocada sobre a construção do templo, ele pode ser construído no início da grande tribulação. O que a Bíblia garante é que ele estará construído no meio da grande tribulação. Ok? E conclui, né? Então será revelado o iníquo, que significa o homem sem lei, tá bom?
A quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Mas já está falando, no final da grande tribulação, Jesus desfaz tudo o que ele faz. E aí vai prosseguir falando sobre esse anticristo, tá, ok?